eu dou as boas-vindas para todos e todas aqui, na continuação da nossa festa de 30 anos, Multirio 30 anos, Criatividade Fazendo Escola. Gostaria de pedir, por favor, quem estiver com celular, não esquece de botar no silencioso para não atrapalhar. Bom, eu sou Patrícia Costa, jornalista da Multirio, e é com muito orgulho que assumo o papel de apresentadora das duas mesas dessa tarde aqui no Auditório 2. A primeira mesa é sobre boas práticas em mídia e educação. Convido, então, a professora Andréia Dias, da Escola Municipal Madrid, da 2ª CRE, que criou a Web Rádio Madrid, para vir aqui. Chamo também a professora Mariane Pinto, da Escola Municipal Oswaldo Teixeira, da 5ª CRE, que elaborou, junto com seus alunos, o jornal Emote. Convido o Guilherme Carvalho, educador museal da Escola do Olhar, aqui do Museu de Arte do Rio, que é um espaço de reflexão e de formação sobre educação e arte. Bem-vindo. E, para mediar essa conversa, eu convido o meu colega Otávio Ávila, que é coordenador do projeto Cartografias de Boas Práticas da Rede. Oi, Otávio. O projeto Cartografias é uma iniciativa da Multirio que tem como objetivos principais reconhecer e dar visibilidade a boas práticas desenvolvidas pelos professores da rede municipal carioca, junto com seus estudantes. E vem ampliando os eixos temáticos desde o seu lançamento, em 2022, para acolher projetos de outros profissionais da educação que trabalham em diversas áreas com ótimos resultados. Eu tenho visitado as escolas que integram esse projeto desde abril para produzir a série Boas Práticas da Rede, no ar nos canais da Multirio 26 e 526 da NET e no canal do YouTube. E, olha, é uma experiência mais incrível que a outra, não é mesmo, Otávio? A palavra é sua agora. Muito boa tarde a todos, todas que estamos aqui hoje juntos no Museu de Arte do Rio, nessa Escola do Olhar, para falar de boas práticas em mídia e educação, nesse evento, nessa festividade, nessas comemorações dos 30 anos da Multirio. Quem acompanhou de manhã, quem vai ficar à tarde, quem está assistindo os vídeos aqui agora, a gente está vendo muita história, né, da Multirio, de uma empresa pública que presta um serviço à Secretaria de Educação, que presta um serviço à escola pública, né, aos nossos alunos e alunas. E aí abro, né, um parênteses já no início, muito especial de ver, né, os nossos alunos e alunas aqui. Vocês são o sentido, né, o meio e o fim de nós fazermos esse trabalho. Então, hoje, essa é uma conversa de professores, mas que trazem reflexões dessas práticas que se alongam, né, que existem há muitos anos nessa rede e que hoje a gente traz aqui alguns desses exemplos provenientes desse projeto que a minha colega Patrícia comentou para a gente, das cartografias de boas práticas. Acho que é um ponto bastante interessante a gente poder começar a falar, que essa é uma mesa de boas práticas em mídia e educação. E o projeto das cartografias, né, para quem não sabe, é um mapa, né, um mapeamento, um mapa digital, que está numa plataforma digital que vocês podem acessar, no multi.rio/cartografias. Então, vocês vão ver lá cerca de 150 práticas, né, que entraram agora até setembro. E um dos eixos de desenvolvimento, né, dessas cartografias, né, dessas boas práticas, são em mídia e educação. E eu acho interessante a gente poder começar essa mesa falando de boas práticas, independente se for de mídia e educação ou qualquer outra coisa. Nas conversas que a gente tem, muitas vezes, dentro da secretaria, a gente, às vezes, está cansado um pouco de falar só das dores da escola, né? Onde que aperta o nosso calo, né? Quais são os problemas que a gente tem, quais são as nossas dificuldades. Isso tudo precisa ser sempre colocado à luz, porque são esses problemas, né, essas dificuldades que nos fazem criar coisas e ir atrás para que a gente possa superá-las. Mas é importante também que a gente possa falar de boas práticas, aquilo que acontece de rico no campo da escola, né? Porque a escola é esse universo dinâmico, né, de criação, de produção, de crítica, e que nós temos tentado, ao longo desse ano, né, no projeto das cartografias, trazer, né, para a rede e para as outras pessoas que acessam a internet, para qualquer pessoa que queira poder assistir, ver, né, compartilhar, replicar, valorizar, reconhecer o trabalho desses professores, mas também compartilhar junto
a comunidade. Né? Então, assim, eu estou muito feliz de poder estar mediando essa mesa com colegas, né? A Mariane, da Emote, né, da escola, a gente chama Emote, né, de forma carinhosa, a Escola Municipal Oswaldo Teixeira, da Quinta CRE, né? A professora Andréia, da Escola Municipal Madri, da Segunda CRE, e o nosso querido Guilherme Carvalho, que é aqui o anfitrião, que eu estava brincando com o Guilherme, porque ele não é da rede, mas assim, ele é o convidado externo ou interno, porque a gente está no ambiente dele, da Escola do Olhar. Ele é da Escola do Olhar e, embora não seja da rede, não esteja nas cartografias, tem muitas boas práticas para dizer, e eu acho que essa intersecção de nós estarmos falando de boas práticas da rede de educação, nesse contexto, no museu, que fala de arte, que fala de cultura, né? Porque a mídia educação é um campo do conhecimento que está nessa intersecção da comunicação com a cultura. Então, a gente está no museu é muito significativo. Então, por isso que a presença do Guilherme aqui é tão rica e tão importante e oportuna para a gente começar a nossa fala. Sem delongas, combinei aqui com o pessoal da gente fazer um momento inicial de 10 minutos, né, para cada um, onde vão apresentar o que é essencial, importante, de repente, nesse primeiro momento, poder comentar conosco um pouco, né? Tem aí apresentações, a gente vai assistir um vídeo, e depois a gente já vai abrir para as perguntas, para a gente ter tempo de conversar. Né? Então, os meninos e meninas aí, eu espero que saia uma pergunta aí, vão pensando já, vão matutando, o que vocês vão perguntar para os professores, porque, normalmente, eles que perguntam para vocês, né? E aí? Né? E aí vocês têm que lá matutar e responder. Hoje eu quero que vocês façam o contrário. Perguntem para os professores aí. Vamos colocar eles hoje no outro lado para que eles possam responder. E aí a gente vai fazer essa mesa. Então, eu quero começar pela Mari. Né? Acho que eu já tinha falado com ela ali, acho que já está um pouco no jeito. E, Mari, muito obrigado, tá? Mais uma vez, pela presença sua, da Emote, nesse trabalho. Olá, boa tarde a todas, a todos. É um prazer enorme estar aqui, né, representando a Escola Municipal Oswaldo Teixeira, para falar um pouco do Jornal Emote, que é um projeto muito especial, né, para a gente. É um projeto que está acontecendo na escola desde agosto do ano passado e que vem trazendo muitas coisas especiais. E aí eu agradeço também o convite. É ainda mais especial para mim estar aqui, porque eu acompanho esses 30 anos como aluna também, né? Que fui aluna da rede, aluna da escola, onde hoje eu atuo, que eu sou coordenadora pedagógica da Emote. Então, para mim, é uma honra estar aqui. O Jornal Emote, né, como eu falei, a gente começou em agosto do ano passado. E eu acho assim, que ele começa muito antes do ano passado, quando a gente efetivamente começou a gravar. A Escola Municipal Oswaldo Teixeira, eu estou lá desde 2019, mas a escola, um pouco antes, entre 2013 e 2018, passou por um momento de transformação mesmo das suas práticas, né, de revisão das suas práticas. E eu acho que o Jornal Emote, de certa maneira, começa aí, né, quando a escola começa a entender que não é só quadro, que não é só caderno, né? Que ela precisa de mais, dos projetos entrando na escola, de como que os alunos vão se envolvendo nessas práticas. E aí, a gente começa muito na escola, né? Aí, a partir de 2018, 2019, com um trabalho muito voltado para as artes, para o esporte, né? A escola ganha até um escudo, trazendo esses símbolos dos diferentes projetos que vão começando a acontecer na escola. E aí, no ano passado, uma das nossas alunas, que vocês vão ver aí daqui a pouquinho num vídeo que a gente vai passar, a Marina, que hoje é apresentadora do Jornal Emote, né? Ela se apresenta, assim, para as pessoas. Sou apresentadora do Jornal Emote. Hoje ela está no 2º ano, ela, então, ano passado, no 1º ano, contou para a gente que ela queria muito ter um programa de TV, que o sonho dela era ter um programa de TV com um microfone vermelho. E aí a gente, né, começou... E a gente, vamos fazer? Já era uma ideia, né? De vez em quando a gente falava de um jornal, já tinha tido experiências assim, de jornais murais, né? Mas muito ali dentro de sala de aula. E aí a gente embarcou no sonho da Marina de pensarmos em um jornal para a escola, né? Para um programa de TV. E aí a gente lançou, né, uma chamada inicial da Marina falando: você sabe o que vai acontecer na escola? Vamos começar um jornal, vai ter música, vai ter isso, vai ter aquilo.
E o vídeo, que eu acho, esse inicial, né, de mais ou menos 1 minuto, teve um impacto gigantesco na escola, né, das pessoas começarem a parar a Marina, perguntar sobre o jornal, quererem saber, participar, como é que vai ser isso. E a gente, dali, já entendeu qual seria a importância desse projeto para a escola, né? Hoje a gente tem... A escola é uma escola que tem turmas da educação infantil, então a gente tem alunos de 4 anos até o 9º ano, então mais ou menos aí nos 16 anos. E o Jornal Emote integra todos os segmentos da escola. Então, a gente tinha... Hoje está no 1º ano, mas ano passado a gente tinha aluno da educação infantil. A gente tem cerca de 16 alunos no projeto e de todos os anos de escolaridade, né? Então, a gente integra tudo isso no Jornal Emote, e que, para eles, é um lugar de reconhecimento, é um lugar de encontro mesmo, e um encontro com eles mesmos, né? Com aquilo que eles gostam de fazer, com aquilo que eles são potentes mesmo, né? E aí, eu fiquei pensando, né, quando o Otávio falou o que era assim, de essencial para falar sobre o projeto, e eles não estão aqui hoje, né, as crianças e adolescentes do Jornal Emote, então eu pensei em trazer algumas falas deles, porque o Otávio falou um pouco dos desafios, né, que as boas práticas lembram a gente daquilo que tem de bom na escola, né, apesar dos desafios. E os desafios são muitos mesmo, inclusive para fazer o jornal, né? Assim, a gente elaborou um projeto escrito, organizou, e às vezes não acontece do jeito que está escrito, né? No dia a dia, a gente se refaz, a gente faz de outro jeito, no momento que dá, né? A gente está falando, né, no caso do Jornal Emote, de um projeto que reúne alunos de diferentes idades, de diferentes turmas, com horários diferentes. Então, a gente vai construindo ali junto com eles no cotidiano, então não é fácil, né? A gente tem as questões de estrutura, que todos nós, né, sendo da rede, já conhecemos, mas a gente faz. E eu trouxe a fala dos alunos porque eu acho que ela lembra por que a gente faz o jornal e por que a gente faz tantos projetos na escola, né? Que é como eles se sentem participando, estando nesses espaços, tendo as experiências que eles têm, né? Vocês vão ver que nas falas vai aparecer mais uma vez. Gente, a gente sai para a gente fazer cobertura, né? Então, a gente já participou, fez cobertura de atividade da Quinta CRE no Parque Madureira, né? Que é próxima à nossa escola, da Bienal do Livro. Então, como eles se sentem, né? Inseridos e contribuindo, né, para algo maior, né, porque não está só na escola, está lá no Instagram e está todo mundo vendo, e chegam pessoas de fora, né, para visitar a escola e falam: eu te vi no Jornal Emote. Então, como isso é importante para eles? Então, eu trouxe um pouquinho da fala deles, dos nossos alunos, não de todos, né, vocês vão conhecer alguns, e aí eu queria passar a fala deles e depois falar mais um pouquinho. Olá, eu sou a Marina e eu sou a apresentadora do Jornal Emote. Eu adoro fazer o Jornal Emote, porque a gente até faz passeios para poder gravar. Eu acho muito legal, porque também a gente agora participa da Andar. Inclusive, eu até fui na Multirio. Meu nome é Yasmin, eu sou repórter do Jornal Emote. De muitas coisas no Jornal Emote e espero aprender ainda mais com a agência de notícias. Olá, eu sou o João e eu sou mais um apresentador do Jornal Emote. Eu gosto muito do Jornal Emote porque eu aprendo com meus amigos maiores de outra turma. Teve um dia que a Multirio veio aqui e ela fez uma oficina muito legal que a gente mexeu no tablet. Oi, eu sou a Giovana e eu sou a nova integrante do Jornal Emote. Eu vou começar a gravar o jornal esse ano e eu tô muito animada. Eu gosto de fazer muito notícia. Eu gosto de entrevistar as pessoas, fazer notícia. Eu gosto de falar, porque eu falo muito. Olá, eu me chamo Isabelle e eu sou uma das jornalistas do Jornal Emote. Eu acho o Jornal Emote importante porque ele dá as informações que acontecem na nossa escola e ajuda no desenvolvimento dos alunos. Oi, gente, eu sou a Camille Sobral e eu sou a repórter do Jornal Emote. E o momento que eu fiquei mais feliz foi quando a gente foi pra Bienal, porque lá teve entrevistas muito boas, tá aí no Instagram. Se vocês quiserem ver, é só ver também. Teve jogos, muito legal. Olá, eu me chamo Paola e eu participo do Jornal Emote.
Eu gosto do Jornal Emote porque nele a gente sai, faz várias experiências novas e participa de vários eventos legais. Oi, eu me chamo Eduarda e eu sou repórter do Jornal Emote. E eu entrei esse ano. Eu gosto muito de ser jornalista porque eu descubro mais sobre as coisas, eu faço reportagem e eu acho muito legal. Oi, eu sou Camille Paiva e sou jornalista do Jornal Emote. Eu gosto muito de participar do Jornal Emote porque de frente para a câmera eu me sinto mais importante e também sinto que eu posso ser mais relevante para as pessoas que estão me assistindo. Oi, meu nome é Sara e eu sou repórter do Jornal Emote. Um momento que eu mais gostei foi a cobertura da Feira de Ciências. Como eu gosto muito de ciências, eu me entreti bastante, gostei muito de entrevistar as pessoas. É legal, é divertido e também de vez em quando é super legal ver pessoas gostando de mim pelo jornal, por causa que eu sempre apareço na internet e ganho fama para essa escola. Bom, a matéria que eu mais gostei de gravar foi quando eu gravei o secretário, eu falando com ele e tal. Foi um dos melhores dias do mundo. Um beijo para todo mundo que assistiu o Jornal Emote. Esses são alguns, né, dos nossos repórteres, jornalistas, apresentadores. E eu achei importante trazer essa fala deles, né? Parte do vídeo, alguns trechos foram gravados em abril, quando a gente teve o lançamento da Andar, né, da agência de notícias. E outra parte, essa semana eu gravei com os novos alunos, os novos integrantes. Mas eu acho que a fala deles, né, uma dessas falas eu gravei ontem, que foi da Camille, quando ela, né, a professora já, né, vai babando, né? Quando eles vão falando, a gente vai vendo que vai saindo e vai ficando extremamente orgulhosa. Quando ela fala assim, eu gosto do jornal porque eu me vejo sendo relevante, né? Eu acho que ela entende ali o que é fazer, né, o jornal, a importância dele para a escola, o significado, a identidade, né? E como ela está contribuindo já, né, não só ali entre os colegas de sala, mas indo além, né, indo para fora, mostrando o trabalho da escola, né, também. Que o Jornal Emote, assim, né, como os outros trabalhos que a gente está fazendo, né, da Andar, eles têm esse potencial de tirar ali de dentro da escola aquilo que às vezes só a gente vê, só a gente está observando e mostrar para as outras pessoas, né? Mostrar isso, o quanto a escola pública faz, o quanto a escola pública produz, o quanto a escola pública é forte, como a gente forma nossos alunos com qualidade, sim, apesar de todos os desafios. Então, a fala deles é para isso. Eu acho que, imagino que muitos aqui que estão assistindo participam, né, das práticas ou pensam em fazer algo. E eu acho que é um ânimo para o nosso coração, né? É dizer assim, a gente consegue fazer bem, e isso é importante para os nossos alunos. E aí a gente vai continuar conversando, né? E se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, a gente continua a nossa conversa. Obrigada. Muito legal, né? Depois a gente vai conversando mais. Vamos dar continuidade com a professora Andréa Dias, da Web Rádio Madrid, da Escola Madrid. Web Rádio Fala Madrid, né? Madrid, Fala Madrid, faltou o Fala. Boa tarde, eu sou a Andréa, professora de História da Escola Municipal Madrid. Agradeço o convite de estar aqui, porque estou muito feliz de apresentar a Web Rádio aqui para todo mundo, né? Meus alunos estão aqui também comigo, 2 participantes, minha diretora está ali sentada e meus parceiros da Web Rádio. A Escola Madrid fica em Vila Isabel, né, atende alunos do 6º ao 9º ano em 2 turnos. A gente começou a produzir a Web Rádio num contexto de pandemia, né? A minha escola tem uma parceria antiga com o Laboratório de Tecnologias Cognitivas da UFRJ, e a gente, a pedido da diretora, pensou em alguma ação para fazer com os alunos naquele contexto, né? E era muito difícil, né? A gente estava só se encontrando remotamente, né? E vamos pensar o que a gente podia produzir, né? Tecnologia, obviamente, né? Que surgiu, mas tecnologia, assim, os alunos estão muito acostumados a mexer com tecnologia, mas quando a gente vai a fundo, a gente vê que nem tanto, né? Que eles precisam de uma capacitação para fazer determinadas atividades.
assim como os professores. E a gente teve que trabalhar muito para se capacitar, porque a ideia inicial era fazermos podcasts, né? E que esses podcasts eles pudessem ser utilizados tanto pela nossa escola quanto por outras pessoas interessadas em ouvir o podcast, mas também outras escolas que pudessem utilizar essa nossa produção em algum momento. Né? Então, a gente toda a preocupação era formar a web rádio, né? Em cima de o que fosse gratuito, né? Porque a gente não pode disponibilizar nenhuma verba da escola para isso, então a gente foi procurar aplicativos gratuitos, né? Como que a gente poderia fazer de uma forma que todos pudessem usar a partir do celular, né? E para conseguir colocar em prática essa ideia e convidar os alunos para fazerem esse trabalho com a gente. A gente convidou alguns alunos só que puderam participar desse primeiro momento, né? Que nem todos tinham a tecnologia necessária naquele momento de pandemia para acessar as aulas, enfim. Então, a gente esbarrou em várias questões aí iniciais. Mas o que a gente pensou, se você puder mostrar a página do Instagram, eu preparei até uma apresentação, mas nada melhor do que apresentar a página da Web Rádio para vocês. Então, os alunos decidiram que a gente iria abrir uma página do Instagram, que, para eles, seria a rede social mais utilizada naquele momento. Né? E a nossa página está no Instagram, mas os podcasts podem ser ouvidos também no Spotify. Como que a gente faz essa web rádio funcionar? Nós nos reunimos com os alunos, né, reuniões online ainda e presenciais, porque a gente não tem esse tempo todo na escola, né, para encontrar com os alunos. Eles escolhem os temas que eles acham mais relevantes. O primeiro tema foi o racismo, essa é a nossa equipe, que cada um fez um avatarzinho da nossa equipe para podermos colocar na página. E os alunos também escolheram o logo da Web Rádio, o logo da Web Rádio Fala Madrid foi feito por um aluno. Todo esse primeiro momento, né, para eles começarem a entender como que eles iam fazer o projeto funcionar. E, escolhendo o tema, esse primeiro tema foi o racismo, a gente precisa se capacitar para a produção dos podcasts. Né? Então, a gente foi fazer essa capacitação, a gente escolheu um editor de áudio, que era Anchor, né? Agora é o Spotify, gratuito, como eu falei, e a gente começou a trabalhar, a brincar um pouquinho nessa edição, para que eles entendessem como que aconteceria a ancoragem. Depois que ficasse pronto, né, como que a gente ia colocar, fazer a produção final para colocar no Instagram. Os alunos escolhem o tema e aí a gente vai trabalhando em grupos como que a gente vai desenvolver esse tema. Então, cada grupo fica responsável por um setorzinho, uma parte, né, um recorte desse tema. E a gente, nesse primeiro momento, eles escolheram racismo porque é um assunto, né, que permeia aí toda a sociedade e também a escola que a gente vive. Nós contamos também com a participação de alguns convidados para a gente elaborar podcasts. Né? Então, a gente convida, às vezes, o Rodrigo França foi pelas redes sociais mesmo, que ele super topou, porque as pessoas abraçam a ideia da web rádio, né? Gostam de participar com a gente. Então, o Rodrigo França foi um convidado que atendeu a nosso pedido aí e veio falar, né? Ele é escritor, ele é educador, roteirista, ele tem uma série de atuações na sociedade e ele falou também do livro que ele tem, que é o Pequeno Príncipe Preto, que está ali, ele está segurando a foto, para falar um pouquinho também dessa literatura antirracista. A gente convidou nessa série de episódios, que foi a primeira também, o professor Francisco Rômulo, que é da UFRJ,
e ele falou um pouquinho de história e racismo, né? Aí depois, se você puder passar mais um pouquinho, a gente tem a Tempestade de Ideias. Essa série ela já foi feita. Não, pode ir. Aí, pode. A Tempestade de Ideias foi feita de uma forma um pouquinho diferente, porque a pandemia já tinha sido liberada a aula presencial e a gente pôde fazer capacitação, né, de criação de podcasts com as turmas da escola, e aí eles foram entendendo também que aqueles que não conheciam a web rádio puderam produzir, e aí a Tempestade de Ideias, porque são vários temas, né? Depois os alunos quiseram tratar do bullying, né, que é a outra série que tem. Mais para... vamos falar sobre bullying, que está ali a outra série da nossa web rádio. E essa série teve um acontecimento interessante, porque a live da nossa convidada, que foi uma neurocientista que aceitou, né, mais uma vez o nosso convite, ela foi passada para a escola toda, né? Durante o turno da tarde, os alunos puderam participar em tempo real da live, e depois a gente pôde fazer a seleção das perguntas e fazer o podcast. Eu só queria mostrar para vocês mais ou menos como que é a web rádio, está no Instagram, mas como minha colega que falou anteriormente, né, é um projeto que integra a escola. Embora os alunos que participem da web rádio sejam alunos que queiram fazer parte do projeto, né, a gente trabalha com um grupo. Quando cria um desenho que vai ser página do podcast, né, um trabalho que a professora de artes cênicas, a Bia, ela faz com a escola toda. Eles participam dessa produção e depois a gente coloca na nossa página do Instagram, eles veem essa produção. Os debates, depois que a gente utiliza, em alguns momentos, algum dos podcasts, a gente cria debate com a escola também, para poder eles conhecerem o que os colegas deles estão produzindo. Enfim, o objetivo inicial era que nós fizéssemos uma produção que depois pudesse ser utilizada pela escola em várias disciplinas e que também outras escolas pudessem se interessar e até ter sua própria web rádio. Esse momento que o meu colega colocou foi um momento especial também, porque, dentro desse projeto, eles conheceram um indígena, né, que foi também convidado pela internet para fazer parte. Ele foi super gentil com a gente, e ele é o criador da primeira web rádio indígena, né, do Brasil. Então, a gente fez um encontro dos dois grupos, né, os meus alunos e o Anapuaca Tupinambá, o nome dele, e eles puderam conhecer também alguns aspectos da cultura indígena e também da produção da web rádio. Então, é isso, né? Depois a gente vai abrir para perguntas, né? Eu só queria apresentar para vocês o projeto, dizer que eu sou muito feliz de fazer parte desse projeto. Acho que os alunos gostam também, né? E tendo perguntas, a gente... Muito bom. Eu vou deixar esse microfone com vocês duas e a gente divide isso daqui. Então, vou convidar... Muito obrigado, professora Andréia. Depois nós seguimos com as conversas e passo agora a palavra para o Guilherme Carvalho, que é aqui o nosso anfitrião da Escola do Olhar. Muito obrigado pela presença. Legal, obrigado. Nossa, eu me senti super contemplado aí na fala das professoras. Só fiquei pensando, queria ter estudado nessas escolas. Deixa eu me apresentar, gente. Boa tarde, eu sou o Guilherme Carvalho. Sou educador aqui da Escola do Olhar. Vou fazer uma breve apresentação também para quem não conseguir me enxergar, né? Eu sou um homem branco, tenho cabelos curtos, estou de óculos, estou de cavanhaque, estou com um blazer preto, uma camisa de botão preto de bolinha
e calça jeans. Para falar um pouco das nossas práticas no audiovisual aqui da Escola do Olhar, eu acho que é interessante eu tentar resumir em poucos minutos o que é a Escola do Olhar, né? Quando a gente apresenta a Escola do Olhar, né, tem muito, tem uma escola dentro do museu. Alguns alunos, né, perguntam, a gente fala, não, mas é uma escola um pouco diferente, não é uma escola seriada, né, a gente não tem esses alunos, né, de 5º, 6º, 7º ano, né, como nas escolas das professoras, mas aqui também a gente tem alguns cursos, né, a gente trabalha muito com arte, educação e cultura, né. E eu sou um dos educadores da Escola do Olhar. Então, a gente tem alguns programas dentro da Escola do Olhar, um programa que tem uma relação com os vizinhos aqui da escola, um programa também de mediação e o programa que trata mais sobre as visitas educativas e atividades, né? E é a partir dela que eu posso falar um pouquinho mais e entrar no audiovisual da Escola do Olhar, que também foi dentro nesse período ali de pandemia, né? Sou um pouco ruim de data, tem até algumas colinhas aqui, mas em 2020, mais ou menos, 21 ali, que a gente ficou com um período um pouco de tempo fechado, né, o museu. Então, como que nas nossas práticas de educação, de mediação, é muito no contato, né, dos grupos virem para cá, da gente receber as escolas, os professores, professoras. E como a gente vai fazer isso, como que a gente vai lidar com a mediação, né, no espaço museal com o museu fechado, né? Então, a gente se voltou, eu acho que muita gente, né, se voltou ali para o audiovisual, para a internet, para os vídeos, né? Teve aquele momento das lives, né? Teve um momento grande que todo mundo estava fazendo live, a gente também foi testar como é mediar obras de arte, exposições aqui do museu também com as lives. A gente testou alguns tipos, alguns formatos, né? E hoje eu queria trazer um pouquinho, apresentar um pouquinho de alguns que até hoje a gente tem, enfim, está um pouco mais elaborado, né? Que é os percursos mediados. O que são esses percursos mediados? A gente tentou, né, trazer para o audiovisual um pouco das nossas práticas de mediação nas nossas visitas, nas nossas exposições. Então, sempre tem um momento na exposição, quando o grupo chega, que a gente faz um acolhimento, que a gente recebe o grupo, se conhece, de onde que o grupo vem e tal. Tem um momento ali que a gente faz aquela mediação com os espaços, apresenta os espaços do museu, apresenta as exposições, media as obras, os artistas. Tem um momento ali que a gente também tem um pouco mais de prática de experimentar aquele espaço com os nossos corpos. Aqui tem muitas artes, né, tridimensional, com audiovisual, vídeos, instalações, né? Então, como a gente lida, né, como a gente sente, como a gente lê, e é lido também por esses espaços, por essas obras, né? Então, a gente tentou traduzir em 4 tipos, uma série de 4 tipos de vídeos. Né? O primeiro vídeo introdutório, então a gente tenta apresentar sempre no ponto de vista da educação, dos educadores, né, a exposição. Se vocês procurarem nas redes do museu, principalmente ali no YouTube e no Instagram do museu, tem outros vídeos, tour virtual da exposição da Carolina Maria de Jesus, por exemplo, né, uma exposição atual da gente. Só que é um viés, né, curatorial, de apresentação. E, nesse vídeo introdutório, a gente apresenta, mas a partir das particularidades da mediação, né? Então, a gente coloca ali no vídeo algumas provocações também, enfim, questionamentos, perguntas. Tem os vídeos mediados, que a gente tenta ali mediar, apresentar, tensionar 2 obras ou mais, ou 2 núcleos daquela exposição, ou alguns artistas que estão presentes naquela mostra. Um vídeo experimental, ali que a gente tenta experimentar mesmo esse formato, né, do audiovisual, né, do vídeo, do áudio, que a gente pode colocar ali, né? Então, ali são vídeos bem criativos, assim, e um vídeo sobre os dispositivos artísticos pedagógicos, que não são apenas jogos, mas tem formatos de jogos também, mas são práticas dinâmicas ali, que a gente traz um pouco para o lúdico, para a ludicidade, nas nossas visitas, né? Então, nesses 4 tipos de vídeo, a gente tentou ali colocar um pouco das nossas visitas, do presencial, da mediação,
nessa série. Atualmente são 6 exposições e a gente está terminando aí, está para lançar o da exposição da Carolina Maria de Jesus. Então, fiquem ligados aí, se vocês quiserem visitar algumas exposições, revisitar algumas exposições antigas que já passaram, já se encerraram aqui do museu, eu acho que pode ser um bom caminho, enfim, conhecer essa série Percursos Mediados. Mas, no audiovisual, né, na gravação do vídeo, uma das nossas grandes dificuldades ali e questionamentos foi como trazer a conversa, o bate-papo. Daqui a pouquinho, né, a gente vai abrir o microfone, vai ter essa conversa, mas num vídeo gravado. Como que é isso, né? Como que dá a nossa principal prática, né, metodologia, que é a conversa, que é a mediação. E, então, a gente foi construindo. Então, você vê, os primeiros vídeos são diferentes já um pouco desses últimas séries, né? Então, a gente tenta ali colocar tensionamentos, provocações. Tem alguns vídeos interativos que a gente colocou, então tem alguns jogos ali que, através do próprio YouTube, as pessoas conseguem ir clicando, ir por um caminho, ir por outro. Aí tem perguntas, você pode acertar ou dialogar ali na sua casa ou na escola. Então, essa é uma das séries que a gente, desde lá do início, 2020, 2021, a gente está até hoje com ela, né? Dentre alguns erros e acertos, continuidades, né, desse exercício ali de conhecer e praticar no audiovisual. Essa é uma das nossas séries que a gente tem tido continuidade. Eu acho que outra que é bem interessante também é o Mar nas Escolas, que aqui, né, a gente costuma receber muitos de vocês, professores, professoras, alunos aqui. Mas como que o museu pode ir para as escolas também, né? Então, a gente está no nosso 3º ano de Mar nas Escolas, mas, no primeiro, a gente convidou 9 jovens daqui da região portuária para vir aqui no museu, mas também para a gente construir junto, coletivamente, um vídeo, mas pensar sobre o que era o museu, o que é a juventude dentro do museu, como que o museu vai para dentro das escolas, né? E como que é essa vinda das escolas para o museu, e, muitas vezes, como não é essa vinda das escolas para o museu, né? O equipamento cultural desse porte, às vezes, assusta muito. Muitas pessoas, às vezes, passam por aqui e nunca entraram no museu, né? Então, com esses 9 jovens, a gente foi pensando em alguns eixos que estão nas nossas visitas, né? Eu trouxe minha colinha aqui, porque senão vou gaguejar. Que um dos eixos é o Vejo Rio de Janeiro, que é um ponto que a gente tenta apresentar um pouco da história do Rio de Janeiro, né? A gente está numa região muito histórica, né, não só para o Rio, mas como para o Brasil, enfim. Então, é um eixo ali que a gente tenta trazer um pouco do histórico. Que Rio de Janeiro, quais rios de Janeiro cabem dentro de um museu, cabem na nossa cidade. Práticas artísticas contemporâneas, ali que a gente entra um pouco nas práticas dos artistas, né? Guardar para lembrar, a gente está no museu, um acervo do museu, um acervo público da cidade do Rio de Janeiro. Então, mas o que guardamos aqui? Que acervo é esse? De onde ele vem? O que ele come? De onde ele dorme? Né? Um pouco ali. E meu corpo no museu. Quais corpos vêm para dentro do museu? Então, nesse primeiro ano de 2021, esses 9 jovens, né, junto aqui com alguns educadores da Escola do Olhar, construímos ali coletivamente uma série com esses 4 vídeos que têm esses eixos, né, que também são muito próximos às nossas visitas mediadas, né. Mas é muito interessante que uma vez não foi, assim como eu comentei, dos percursos mediados, né, que são vídeos construídos pelos educadores, né, um pouco das nossas práticas de mediação, mas esses vídeos foram construídos também pelo público, né, pelos alunos, né, por jovens que estavam saindo ali do ensino médio, entrando também na faculdade, né. Então, esse vídeo também foi uma parceria também com a Multirio, então foi disponibilizado também para a Multirio, acho que foi uma parceria bem legal. Eu já jogo aqui, ó, temos outros vídeos, a gente pode continuar essa parceria aí aqui também com a Escola do Olhar. E agora, 2022 e 2023, a gente está trazendo professores para construir também com a gente, né? O vídeo tem uma pegada muito documental, mas é muito do processo, né? Esse processo da construção coletiva dali,
o museu afeta os professores, como que o museu entra nessas escolas, como que pode ser construído, né, um museu através dos olhares dos alunos e dos professores, né? E esses aí são questionamentos que a gente sempre está voltando a eles, né? Cada grupo, cada ano, e a cada visita também que a gente faz, que a gente recebe, eu acho que não tem uma resposta certa, né? Eu acho que uma visita sempre vai ser diferente, porque a gente está fazendo sempre com grupos diferentes, né? Então, a gente já testou outros, enfim, formatos, programas, projetos no audiovisual, mas hoje eu gostaria de destacar um pouco desses, né? Um pouco de como os educadores tentaram levar, e estamos tentando até hoje, né, desbravar esse meio, né, do audiovisual e levar uma visita dialógica para um campo ali, né, que não estamos ao vivo ali para essa conversa, e através também do Mar nas Escolas, como que os professores e os alunos também podem construir coletivamente. Eu acho que um museu, né, uma visita, né, acho significados, né, à nossa história. Então, acho que é um pouquinho disso. Tentei não me alongar muito. Se deixar educador aqui para falar em museu, a gente vai embora. Acho que 10 minutos é muito pouco. Mas, enfim, eu acho que, antes de encerrar aqui minha fala, eu gostaria de deixar o convite, né, que todas as professoras e professores da rede pública e alunos também são gratuitos no museu, de terça a domingo. Então, quem não viu ainda as exposições, quem não viu aqui o museu, fica o convite, venham para cá. E, se vocês puderem, também agendem uma visita mediada com a gente, né, que a gente vai ter o prazer daí de acompanhá-los nessa visita e construir conceitos e uma visita sempre nova com cada grupo que vier. Acho que é isso. Bom, é isso. Obrigado, Guilherme, né, nos acolher aqui no espaço que é tão rico e também já dá as dicas aí de gratuidade, que é ótimo também, viu, gente? Então, vale muito a pena esse conhecimento, né, do museu. Você estava falando, eu lembrei de uma coisa que é interessante, que dentro da estrutura da Secretaria Municipal de Educação, existe uma gerência de práticas extracurriculares, que um dos eixos é a da educação patrimonial, que é esse trabalho com os museus. Então, está também na perspectiva da educação pública, esse contato, essa relação. Acho que também vem um pouco nesse sentido quando você fala dessa parceria com o Multirio e de outras parcerias que acontecem com outros museus, com outras práticas pedagógicas, né, que enriquece essa relação escola-museu, museu-escola, como está na descrição do que é a Escola do Olhar, né? Eu não sei se já tem alguma pergunta, porque eu tenho algumas aqui. Se tem alguém que já tem alguma pergunta no gatilho, Patrícia já tem. Tá bom, vou deixar para ela primeiro, depois vocês vão pensando e a gente pode ir fazendo. E vocês também, tá? Se tiver pergunta um para os outros, fique à vontade. André, você está mais longe, tem uma água aqui, né, para a gente poder molhar o bico. Patrícia. Minha pergunta é para a professora Andréia e a minha segunda pergunta são para todos. Professora Andréia, eu fiquei muito encantada com o visual que vocês optaram criar, uma identidade visual da Web Rádio. Primeiro, a logo achei sensacional. O WM cruzados achei muito bonito. Você falou que foi um aluno que fez, né? Porque quando a gente fala em linguagem de mídia, a gente sempre pensa em vídeo, sempre pensa em cinema, né? Sempre pensa nessa linguagem visual. E você está fazendo um trabalho com Web Rádio, que você não tem a imagem para você contar com esse apoio. Mas vocês tiveram uma solução incrível, que foi o visual do Instagram, que é jovem, que tem uma linguagem que comunica realmente com os jovens, as fotografias dos convidados, os vídeos que vocês colocam ali também do registro, né, dos encontros mais importantes. Então, vocês estão compensando, digamos assim, essa falta, que eu não considero falta, mas que a Web Rádio tem esse perfil, né, de você trabalhar só com a voz, usando essas outras linguagens artísticas, que também têm a ver com educação e arte, que é a criação dos avatares, o visual. Como é que foi isso? Os alunos participaram dessa produção? E, para perguntar também para todos aqui, um link sobre isso, né? Quando a gente fala em linguagem audiovisual, a gente está discutindo aqui a mídia, a educação. Como que as artes, em geral, né? Artes visuais, artes
da linguagem midiática, da música, como é que isso tudo compõe e o aprendizado, e como é que é a resposta dos alunos. Acho que faltou falar um pouquinho de como eles estão hoje trabalhando, se sentindo repórteres, como o pessoal da Emote, a galera da Web Rádio, como é que eles aprendem mais, é uma forma diferente de você adquirir conhecimento, um pouco isso. Sim. A questão da parte visual é uma coisa que chama a atenção deles, né? E eles gostam muito. Quando a gente fez a criação dos avatares, eles ficaram apaixonados, né? A questão também de fazer logo para os podcasts, né? Eles vão entendendo aos poucos que existe uma linguagem oral, né? Que é o podcast, mas que a gente pode permear com outras questões, outras artes, né? E eles curtem muito. Tem professor envolvido no logo para a criação mesmo também do podcast do racismo, mas depois a gente pensou também em ampliar isso para a escola, né? Para que todos os alunos pudessem participar também de alguma forma, porque tem aluno, é trabalhoso o projeto, né? Não é todo mundo que aceita fazer, porque quando eles veem a quantidade de trabalho que tem, eles meio que pulam fora, alguns, né? Outros não, outros encaram. Então, era uma maneira também de integrar toda a escola fazendo essa arte, usando... E também cabe lembrar que toda a arte das capas, dos podcasts, também são feitas no aplicativo gratuito, que é o Canva, né? Então, isso que eu falei da utilização das ferramentas possíveis, né? E, só para responder a segunda parte da pergunta, eu acredito que eles se sintam muito bem em participar de um projeto dessa. No início, eles ficaram empolgados, porque era mais uma coisa para fazer, né, no contexto da pandemia, mas, ao longo do tempo, quando eles veem a produção deles postada, né, eu acho que eles ficam muito felizes. A gente encontra um crescimento em várias áreas. Só para ilustrar, tem professor da escola que conversa comigo quanto que aquele aluno cresceu na parte da escrita, porque na produção do podcast eles têm que elaborar texto, eles têm que fazer pesquisa, né? Eles têm que entender como trabalham como uma fonte, né? Eles vão falar de um assunto, qual fonte que eles vão pesquisar para isso? Não pode ser qualquer coisa. Então, isso tudo traz esse amadurecimento também para eles. Então, nitidamente, há esse crescimento em várias áreas do crescimento deles pedagógico, né? Bem, eu acho que eu falei um pouquinho, né, como os alunos se sentem, e aí, pensando no desenvolvimento deles, né, no Jornal Emote, a gente trabalha aí com audiovisual, e para a gente foi muito evidente, assim, né, muito claro, como os alunos, primeiro, nos surpreendeu, né? A Marina, por exemplo, era uma aluna que a gente já tinha ali, já percebia, né, como ela se comunicava super bem, mas outros alunos que foram chegando, né, ao projeto, foram se interessando, quero participar, não eram alunos que a gente observava um perfil, né, inicialmente, né, aquele aluno que na sala de aula, aluna que estava mais quietinho, que não falava tanto, e que ali no jornal encontrou esse espaço de crescimento e desenvolvimento, né, e que aí vão para diversas áreas, né. Então, a Yasmin, que é uma das primeiras, né, a participar, Yasmin Herculano, era uma aluna que pouco falava na sala. E aí, quando ela começou a participar do jornal, os professores olharam, ela fala assim? Ela consegue participar desse jeito? Caramba! E que isso foi aparecendo também, né, em outros espaços, porque eu acho que traz a segurança, né, de estar ali experimentando, fazendo, e de lidar, eu acho que também, né, a gente que trabalha com audiovisual, muito com o erro, né, com a coisa de, errei o texto, e agora, né? Como é que eu vou fazer? A gente vai fazer de novo. Fala do seu jeito, repensa, né? No início, eles ficavam muito preocupados ali com o roteiro, em seguir, né, especificamente o que estava escrito, e foram aprendendo a falar de outra forma, a repensar ali rápido, a reescrever, né, ali no momento da entrevista. Então, eu acho que o jornal, assim, independente
né, do formato, né, que os projetos acontecem, eles vão desenvolvendo habilidades em diferentes áreas, né? É isso, a gente faz um audiovisual, mas a gente tem que escrever antes um roteiro, a gente tem que pensar antes no assunto. E eles trazem muito, né, muitas questões. E se a gente falar disso? Às vezes não dá tempo de falar tudo que eles querem falar, né? De cobrir tudo. E aí, que eu acho também que é uma dimensão importante, é que a gente tem 16 alunos participando do jornal, produzindo o jornal. Mas todos os outros são participantes quando eles dão entrevistas, quando eles assistem, quando eles comentam com os colegas. Então, são aí também outras habilidades, outras possibilidades de aprendizado, né, que estão envolvidas, né, no jornal. E que é isso, eles se sentem prestigiados, tanto os que fazem o jornal e que vão lá fazer entrevista, quanto aqueles que dão entrevista para o jornal, né? Então, eles, quando veem a movimentação, né, no nosso caso, tem ali o microfone, eles veem que a gente está gravando, eu quero falar, eu quero dar entrevista. Então, é isso, né? São as diferentes habilidades nos diferentes contextos, e não só para os alunos que estão ali produzindo o jornal, mas para os outros também que estão na escola participando de outras formas. Acho que comentar sobre um pouco de tecnologia no museu, assim, eu fico pensando muito que é algo que está inerente, né? Eu acho que não tem como mais voltar, né? Os alunos que a gente recebe aqui, todo mundo, né, sempre fica com o celular. Eu acho que a gente, enfim, eu, meus colegas educadores, a gente tenta colocar essa tecnologia ao nosso favor, ao favor também da visita, né, do grupo, né? Então a gente sabe que alguns pontos, por exemplo, quando a gente vai subir no Mirante aqui, eu acho que todo mundo já foi, quem não foi, vá ali no Mirante, né? Mas não tem como a gente competir com aquele visual do Mirante, né? Então a gente está conversando das melhores coisas ali, estou dando os 6 números da Mega Sena, quando o elevador abre e surge o Mirante, todo mundo saca o celular e vai utilizar o celular e vai fazer foto, e o papo que a gente estava atento ali já era, né? Então, mas a gente já conhece esses espaços, né? Conhece os espaços mais instagramáveis assim do museu, né? Então a gente tenta usar bastante isso na nossa mediação. Então eu gosto muito dali do museu perguntar: então para onde que a gente está tirando foto? E por que a gente está tirando foto mais para um lado e não para o outro, né? Ou dentro das exposições também é mais fácil, né, também da gente pesquisar quando a gente comenta uma obra. Essa obra aqui, esse artista foi inspirado numa obra, numa fotografia, numa pintura do Debré ou do Rugendas e tal. Quem é, né? O celular, o pessoal já vem aqui. Essa aqui, tio, essa aqui, é essa aí. Olha só como é legal. Então a gente tenta trazer muito para a gente assim, né, essa tecnologia, porque dentro das exposições no museu tem muitos formatos, né, de obras de arte, né, de mídias. Isso é interessante, né? Como que elas saem na fotografia, como que elas saem no vídeo, né? Hoje, enfim, na exposição do funk, eu acho que a gente vai ter muito. Está começando a receber os grupos, né, nessa exposição, então vai ter parte ali de fazer os TikToks, os vídeos, né, as dancinhas, os passinhos. E tá com o celular ali na mão, a gente vai, vamos embora, bota para rola aí, vamos fazer vídeo, vamos fazer dancinha, que eu acho que faz parte também, né? Se a gente está numa exposição que fala sobre o funk, que tem o corpo ali está mexendo, e se a gente está com o celular, e o vídeo também é uma forma da gente registrar esse movimento. Então, a gente tenta trazer muito essas tecnologias ali que vêm, que surgem, para dentro da mediação, enfim. Acho que é isso. Muito bom. Ó, a gente tem 7 minutos para terminar, que o background ali já fez assim 5. Eu falei, não, 10, então, mas agora são 7. Então, assim, tem alguma pergunta que alguém quer fazer, que está no coração, não deixe de fazer agora, que agora é a oportunidade. Tem ali, vamos lá. Queria uma pergunta da plateia, se é ótimo. Pode. Melhor microfone? Então, equipe técnica aqui que leva para você. Eu queria fazer uma pergunta de curiosidade mesmo. Eu não sabia que existia essa escola do olhar. Eu trabalho no Cineduc, né, com Cinema e Educação, há 50 anos. E o cinema, como é que fica aqui na educação do olhar? O cinema é super bem-vindo.
Sim, em breve. Não, claro. O cinema é super, super bem-vindo, porque também é uma forma de arte, né? E tem diversas formas ali de filmes, de cinemas, enfim, de formatos ali, né? Então, ou quando ele está exposto, um vídeo, um artista, uma obra que tem esse vídeo, então a gente traz para a gente, traz para o grupo, traz para as mediações, né, esses formatos, ou até mesmo a gente tenta ali criar, dentro dos nossos roteiros, também muito baseados em roteiros ali na linguagem do cinema, em alguns vídeos, né, que eu comentei, que eu trouxe hoje, a gente coloca alguns ali, alguns easter eggs ali, algumas coisas que a gente vê no cinema, nos filmes, enfim, de diversos formatos, né? Tanto nos filmes mais populares, filmes de super-heróis, e filmes nacionais, internacionais, documentários. Então, para a gente construir o audiovisual da Escola do Olhar, eu acho que o cinema é uma ferramenta, é um campo ali que a gente ainda está tateando, mas a gente tem muito ali a aprender e a gente gosta muito de conversar, trazer. E, lógico, quando ele está exposto aqui, seja alguma obra, algum artista, é muito caro para a gente, né? Nas nossas mediações, enfim, abordar, falar, trazer. De algum formato, o cinema, mais na forma do audiovisual ali, a gente fala, é filme, é o quê? É vídeo? A gente também tem um pouco dessas dúvidas, né? O que a gente faz aqui na Escola do Olhar é cinema? São curtas-metragens que a gente traz uma exposição, enfim, um olhar educativo, pedagógico das exposições. Então, é algo que eu acho que está em construção, até mesmo essa resposta. Será que o que a gente faz aqui é cinema? Não sei, mas fica o convite aí para a gente construir essa resposta juntos. Obrigado. A gente tem 4 minutos, eu queria 2 minutos de cada uma para a pergunta que eu vou fazer. E acho que porque ela é uma pergunta importante para a gente poder encerrar essa mesa. Quando a gente fala em mídia e educação, a gente está falando de uma leitura sobre as mídias que tem na sua percepção da produção midiática algo fundamental, que é o que a gente tem visto aqui. Mas ela não se encerra, a mídia e educação, o processo de mídia e educação, ela não se encerra na produção pela produção. E a gente entende que está computado nessa produção da mídia, na apropriação desses alunos e alunas, né? Quando eles pegam o microfone, eles se reconhecem, eles se sentem valorizados, também numa percepção sobre as mídias que eles consomem, numa percepção crítica sobre o que é aquilo que a gente vê, que os nossos pais nos passam, que a gente vê na televisão, que a gente vê no outdoor. Eu queria que vocês rapidamente comentassem, para a gente poder encerrar, como é que é a percepção de vocês como professoras da leitura, né, do aumento, da mudança, da transformação da leitura crítica desses alunos que participam, né, desses projetos que vocês mostraram para a gente aqui, em relação a outras mídias que a gente convive na sociedade. Como é que é essa percepção de vocês em relação a isso? O que eu observei de muito assim interessante, né, Otávio, nessa perspectiva que você trouxe, é que a gente, como parte da Andar, né, fez uma série de oficinas, né, eles assistiram vídeos, e eu percebi como mudou essa percepção deles de como é feito, né? Porque eles tinham esse olhar, como nós mesmos, né? De consumidores, de quem está ali assistindo. E, a partir do momento que eles conseguem observar como é feito, como que é uma pesquisa, o que a gente tem que saber, o que tem que dizer, né? A gente fez essa oficina, e como isso muda o olhar deles sobre a construção, né? Em especial sobre fake news, né? Que isso ficou muito forte, muito evidente, inclusive nas oficinas que a gente fez, né? Nos vídeos que eles assistiram da Multirio sobre a temática para construir, como mudou o olhar deles, né? Até dos menores, de assim, em alguns momentos a gente conversando, pensando no roteiro, não, mas desse jeito não pode dizer, isso aí é fake news, né? Então, como mudou esse olhar, essa apreensão deles, a partir do momento que eles participam da produção, né? Eles não estão só ali assistindo em casa, eles não estão só ali consumindo nas redes sociais, mas estão produzindo. E, a partir do momento que eles começam a produzir essas notícias, a pensar junto, eles também estão pensando assim, né? Quando olham o outro,
o que ele está falando? Né? Será que pesquisou? Como é que é? Então, eu acho que esse trabalho, né, com o jornalismo na escola, com o jornalismo estudantil, traz isso que eu acho que é um ganho para os nossos estudantes, para a escola, mas para a sociedade, né? Que eles passam a ter esse olhar mais crítico de como são produzidas, né, as notícias e as informações. Eu acho assim, a gente falou aqui já que esse tipo de mídia está aí, né? A tecnologia mudou, vem mudando ao longo do tempo, chegou ao que a gente tem hoje e não tem como escapar disso. A escola ela precisa se apropriar de alguma forma dessas tecnologias que estão expostas para poder fazer um trabalho de consciência, né? Um estudo, uma produção mais séria, porque o que os nossos alunos consomem muitas vezes são superficialidades, né? E eles estando atrás de uma produção, de um podcast, por exemplo, como a Mariane falou, eles vão pesquisar, eles vão saber trabalhar com fontes, né? Eles vão escrever sobre temas relevantes para eles. Então, eu acho que isso muda muito o olhar deles. Né? A gente fala para eles, fala para outros jovens, o que você está consumindo, né? Qual é a finalidade disso, por que vai ficar viralizando determinadas coisas. E, no fim das contas, eu acho que essa é a consciência que eles têm, né? De qual... do que eles querem consumir mesmo dessas mídias que estão aí, embora consumir besteira seja bom também, né? Não estou falando que não. Mas a produção de algo, né, que gere conhecimento, que o outro possa usar, acho que é isso que fica de mais importante. Gente, o papo tá bom, dava para ficar mais um tempo aqui, mas o horário não permite, então a gente encerra essa mesa. Eu quero agradecer muito enfaticamente a presença de vocês três, a Andréia e o Guilherme, que eu não conhecia pessoalmente, então, muito prazer, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. A Mari, que já é uma conhecida, a gente já visitou algumas vezes Emote, muito obrigado por mais essa presença. E aí faço o convite, né, que vocês possam acessar o site das cartografias, que vocês encontram muitas produções, o Instagram, né, desses dois projetos aqui, da Web Rádio Fala Madrid, do Jornal Emote, mas que também possam acessar as redes, né, dessas escolas e desses projetos, e também que vocês possam acessem o site da Escola do Olhar e visitem aqui o museu também, que está de portas abertas para vocês. Agradeço, em nome da Multirio, a presença de cada um. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas.